Aeroporto de Porto Alegre, hoje domingo, rumo a um convite incrível que nós tivemos para estar em Nova York na Brazil Week, uma semana que não só vai ser uma semana incrível para o Brasil e Nova York do ponto de vista de negócios, mas uma semana incrível para nós, TechSco, que estamos lá realizando o sonho de inauguração do nosso escritório em Nova York. Um sonho que me remete aos tempos de quando saímos aqui de Porto Alegre, desse aeroporto, para tentar buscar o mercado de São Paulo. Muito trabalho conquistamos. Agora, um sonho um pouco maior, é lá fora, internacionalização, Tex International. Vamos juntos, viagem incrível. Sabe o que isso aqui me lembra? Isso aqui me recorda o ano de 2005. Eu estava no Brasil ainda fazendo estágio na área tributária com bastante descrédito sobre essa área, se continuaria nela ou não. E resolvi arrumar um emprego nos Estados Unidos, fritando hambúrguer e como garçom também. E esse momento me lembra isso. Talvez lá atrás a gente não pudesse imaginar onde pudesse chegar com o nosso sonho. E hoje, o Tex Group desembarcando em Nova York. Empreender no Brasil não é fácil. E naquela época, lá em 2005, eu vim para cá sem uma perspectiva de Brasil. Quando voltei, comecei a construir uma carreira sólida, um caminho sólido para hoje poder estar fazendo esse momento aqui. Estar em Nova York vai ser um grande diferencial para o Tex Group. Para mim é um sonho que me enche de orgulho, essa construção. Construção realmente muito incrível. E esse é o desafio do empreendedor brasileiro. O empreendedor brasileiro precisa se desdobrar para poder ter sucesso. Com certeza o empreendedor brasileiro é aquele que vai muito além dos outros. Dizem que entender o sistema tributário brasileiro é impossível, que o nosso sistema é um manicômio. Mas e se esse caos não for o fim, e sim o começo de uma inteligência tributária? O Brasil é mais do que confusão fiscal, é potência, é inovação, é estratégia. Aqui, a inteligência tributária já fala a mesma língua dos grandes, com tecnologia à altura dos maiores grupos do mundo. Uma das coisas que mais penalizam o empreendedor hoje no Brasil é a carga tributária. Os negócios já são difíceis de serem construídos por si só, por conta da mão de obra, por conta do ambiente de negócios. Mas uma das coisas que mais atrapalha de fato e que penaliza, e que atropela o empreendedor é a carga tributária. Esse ambiente é um ambiente que precisa ser mudado, precisa ser revisto, precisa estar atento a novas práticas para que os empreendedores de fato consigam prosperar os seus negócios e crescer mais. Pequenos negócios que às vezes crescem de pequenas ideias, mas que se tornam ideias relevantes, porque resolvem problemas. Então o brasileiro de fato ele é muito movimentado por tentar resolver problemas, e ele resolve e atravessa essas dificuldades todas. A gente, quando pensa em tributação, sempre pensa que o Estado está tirando uma boa parte do recurso que a empresa tem. E de fato é isso que acontece. Numa agenda muitas vezes globalista, entende-se por dividir os recursos, mas esses recursos muitas vezes são mal aplicados e não voltam para o empreendedor, não voltam para a estrutura que gera negócio no Brasil. E uma das agendas que eu tive o prazer de participar foi no Harvard Club. O Harvard Club reuniu empresários dos estados do Sul e também Espírito Santo, as famosas onças brasileiras, os estados que mais crescem no país. E a gente pôde debater com os governadores desses estados, também com grandes executivos, temas que vão transformar a economia desses estados.
Podemos perceber também projetos estruturantes, projetos de inovação, tudo isso num ambiente de muito networking dentro do Harvard Club. São essas coisas que só acontecem em Nova York, né? Possibilidades de as pessoas estarem super abertas para networking, estarem conectadas, né, a esse propósito. Estar aqui para muita gente é de fato uma agenda livre para fazer relacionamento, trocas de ideias e principalmente conexões de negócio. Então, super evento, valeu muito a pena representar o Tex Group nesse momento único, né, de falar de Brasil, falar de estados que estão crescendo realmente muito do ponto de vista econômico e principalmente dentro do Harvard Club, que foi um ambiente incrível, vocês vão conferir. Mais um dia aqui em Nova York para cuidar de negócios estratégicos. E agora eu tenho encontro com o vice-presidente da Salesforce, que é uma grande companhia global de CRM, e nós vamos conhecer um pouco mais as estratégias da Salesforce, falar sobre alguns negócios potenciais em comum que nós temos para a TexCo, para o Tex Group, junto com a Salesforce. Então, vamos lá cumprir essa agenda cheia hoje de negócios e reuniões institucionais, e ainda no final do dia a gente vai ter uma live. Então, isso aí, viver Nova York, fazer Nova York, ser Nova York, que é fazer negócios, né? Visitar grandes corporações e a gente poder capturar os grandes exemplos globais, os grandes exemplos de liderança, para que a gente possa desenvolver mais e mais os nossos negócios, sempre pensando na liderança, sempre pensando em fazer o melhor, fazer com qualidade. Eu sempre confiei muito nisso. Os negócios que a gente coloca a mão são negócios que precisam brilhar, precisam ser os melhores dos seus segmentos. Isso é o que faz a gente ter diferenciação. Quem nos compra quer isso, quer qualidade. Então, bora, vamos lá. Imagine você ter mais de 15 anos de credibilidade, conhecimento e tradição no ambiente tributário e poupar todo esse tempo de construção ao longo da jornada. É isso que o Tex Group te proporciona, um negócio pronto, testado e aprovado para que você implemente nos seus clientes. Agora nós vamos entrar ao vivo, aqui direto do nosso estúdio, com a Renata Barreto, para falarmos de proteção internacional, de tributação internacional e de eficiência fiscal global. Baita live vai acontecer agora aqui no nosso estúdio. A reforma tributária no Brasil não é um tema interno. O mundo está de olho e quem não entender isso vai pagar caro. E durante essa live, lembrei de um caso específico que originou o nosso produto internacional. O caso do exportador que tinha operações na China e que precisava fazer uma operação triangular para o Brasil. Quase todos os nossos produtos nasceram assim, de um problema real que ninguém queria encarar. Patrimônio exposto, estrutura societária travando o crescimento, inovação sem acesso a capital, fusões mal feitas que ignoravam o tributário. Foi enfrentando esses desafios que estruturamos soluções completas, e todas com atuação internacional. GCT, que organiza a governança fiscal com as melhores práticas do mundo, o nosso planejamento patrimonial e sucessório, que blinda pessoal e empresarialmente em múltiplas jurisdições, a área de M&A, que implica uma visão tributária e societária sobre transações complexas, e a área de financiamento para captação de recursos, incentivos, dinheiro muito mais barato no exterior do que no Brasil. É sobre fazer direito em qualquer lugar do mundo. O que mais me chama a atenção em relação à cultura americana, especialmente, é justamente a liberdade de empreender, né? A gente vê que isso está incrustado nas pessoas, né? E todo o sistema, obviamente, legislativo e tributário e jurídico, ele vem junto com isso. É isso, Pedro. O desenvolvimento desse país, a pujança que ele proporciona, vem da liberdade econômica, e não só da liberdade econômica, mas da liberdade de poder fazer negócios. Exato. Seja na área trabalhista, a simplificação de uma área de propriedade intelectual, a simplificação dos modelos financeiros, tudo isso faz com que o país se desenvolva. Mas, essencialmente, uma tributação mais justa e adequada, que não carrega tanto a produção, faz com que, de fato, os Estados Unidos seja esse mercado pujante que nós vemos aqui em Nova York. Faz com que tudo isso seja muito vivo e que os negócios, de fato, aconteçam, né?
é muito mais fácil de fazer negócio num ambiente mais simples. E aí, nesses ambientes é que o empreendedor pode demonstrar toda a sua potencialidade. Trabalhar, de fato, nos ganhos competitivos da organização, quando processos, operação fazem toda a diferença e não só a tributação que faz a diferença. Então, isso a gente vê muito aqui nos Estados Unidos. A bem da verdade, o que a gente percebe diferença entre o mercado americano e o brasileiro é que o mercado americano ele pesa menos nos ombros dos empreendedores, né? Ou seja, o empreendedor, quando ele abre seu negócio, quando ele investe, quando ele aplica dinheiro, quando ele dedica tempo para isso, no mercado americano ele tem a certeza de que ele não vai ter imprevisibilidades, que no mercado brasileiro ele tem, e de que possivelmente o retorno, o payback do negócio dele não vai depender de uma concessão governamental ou de um benefício fiscal que o Estado venha a conceder. Por isso que a reforma tributária brasileira, quando a gente olha para ela, a gente vê que ela nasce cheia de defeitos. Por isso que a gente vê quando as principais legislações trabalhistas nascem no Brasil, elas já nascem ceifadas de defeitos que não beneficiam o que é a geração de emprego, que não beneficiam o crescimento da organização. Então, realmente, sempre o Brasil, para quem empreende, é um universo, né, muito difícil de viver. Então, quem vive no Brasil e consegue explorar o mercado brasileiro, sem dúvida nenhuma, tem muitos ganhos. Agora, a pergunta é, o que a gente pode aprender com os Estados Unidos? Quais são as estruturas de negócio que os grandes empreendedores usam aqui que os brasileiros ainda não usam? Quais são as estruturas de investimento para as empresas? Os planejamentos tributários, patrimoniais, trabalhistas que existem aqui, mas que ainda não existem no Brasil? Eu acho que é isso que a gente tem que, obviamente, explorar muito no nosso dia a dia, pensando como empresários, né? O nosso papel enquanto empresários e também consultores, advogados, contadores, administradores de negócio, é justamente trazer essas soluções que hoje não estão disponíveis para o brasileiro que eventualmente não tem o conhecimento ou acesso de atravessar o continente e chegar aqui na América do Norte para poder ter acesso a essas tecnologias, a esses métodos que eventualmente o Brasil não tem. E muitas vezes o empresário não tem tempo também. Não tem nem tempo, de pesquisar, de aprofundar, sim, e justamente ter acesso a uma curadoria de negócios, a uma curadoria de novas estratégias trabalhistas, tributárias, patrimoniais, né? Seja como assessores do ponto de vista organizacional, seja como assessores jurídicos, faz com que a diferença no negócio seja gritante. Então, quem se desenvolve, por que os grandes players do mundo e os grandes players do Brasil crescem mais? Porque tem assessoria. Vou te dar um exemplo. Aqui a gente tem a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia americana. O mercado de tecnologia brasileiro é um mercado muito menos arejado, muito menos pujante que o americano. E por quê? Porque, obviamente, investir em tecnologia já é caro, já é um desafio, e quando a gente olha para os custos que não são só o negócio em si, mas são Estado, folha de pagamento, encargos, tributos, fica pesado demais. A capacidade que a Nasdaq tem de captar recurso e principalmente de aplicar investimento nos negócios é muito distinta da capacidade da Bolsa de Valores brasileira, que fica muito aquém, muito mais nos papéis tradicionais e muito longe de negócios alternativos ou negócios iniciantes, ou mesmo em negócios inovadores, eu diria, né, que a Nasdaq ela tem essa capacidade de representar grandes negócios, negócios inovadores, né? Os grandes unicórnios nasceram aqui e conseguiram captar recursos para poder se desenvolver. Tem um ponto que para mim é fundamental nessa discussão. Nós, enquanto consultores, enquanto conselheiros desses clientes, é claro que o nosso negócio também é um negócio, mas tem um sentimento de propósito em fazer levar o que a gente vê aqui em Nova York, fazer levar o que a gente vê na Nasdaq, ou até na Bolsa de Nova York, que a gente vai passar daqui a pouco, e poder abrir essas possibilidades para o empreendedor brasileiro, que é o melhor empreendedor do mundo, porque enfrenta todas as dificuldades que enfrenta e ainda assim consegue trazer resultado. O brasileiro, ele é milagroso. Ele é milagroso em negócios, ele sabe fazer negócios como ninguém. Imagina se nós tivéssemos um ambiente livre como esse aqui dos Estados Unidos, do Brasil, o quanto nós cresceríamos mais, né? Sem dúvida. Com a capacidade de empreendedorismo do empreendedor brasileiro. Então é isso. Bom, vamos conhecer essas estruturas, né? Bora. Vamos falar muito sobre isso. Acho que, cara, estamos aqui para resolver a vida de muita gente. Estamos aqui para sermos lucrativos para muitos dos nossos mais de 7.500 clientes. E gerar lucratividade para todo mundo que está lá no Brasil. Esse é o nosso papel hoje aqui, né? Essa é a nossa missão. Vamos embora. Tomando café aqui em Times Square, ontem nós tivemos uma grande live com a Renata Barreto. A Renata é uma figura incrível, né? Ela é uma liberal
com opiniões muito marcadas e firmes, né? E que conversa muito com o público do Tex Group, e a gente teve essa oportunidade de interagir com mais de 2.000 pessoas na live. A live tá genial. A partir disso, então, a gente, no dia de hoje, tem vários eventos econômicos, financeiros. Nós estamos inserindo também o Tex Group, como o fórum do Financial Times, que é um fórum super importante na Brazilian Week aqui de Nova York, e trazendo para essa agenda uma agenda de tributação. Fala-se muito em economia, fala-se muito em taxa de juros, taxa de crescimento, indicadores muito mais econômicos, mas muitas vezes grandes corporações, pequenas e médias, perdem muito em não olhar os tributos, né? Achar que o tributo é algo que deve ficar de lado. Então, tomando um cafezinho aqui e vamos começar o dia com muita energia. Isso aí, uma manhã incrível, começando aqui no Financial Times Summit, um encontro de empresários brasileiros com investidores estrangeiros para debater o futuro de Brasil. Então, vem comigo hoje, a gente vai ter muita coisa aqui, vou trazer novidades incríveis e mostrar e principalmente despertar o interesse de quem está vendo o Brasil de fora. O que o Brasil tem que nós brasileiros não estamos enxergando. Nós vamos discutir muito disso aqui e principalmente como alavancar companhias no Brasil. Então, quero tentar ao longo desse dia resumir para vocês, vai ter muita coisa bacana. Estamos aqui, então, dentro do centro de debates do Financial Times, trazendo para vocês as grandes ideias que estão surgindo, grandes nomes que vão falar aqui agora no palco do Financial Times, diretamente de Wall Street. Estamos aqui na região financeira de Manhattan, concluindo e construindo muito valor com novas ideias. Isso é o Financial Times Summit, que vai entregar muitas ideias fantásticas para o futuro aí do Brasil. Mais uma agenda começando, aqui eu estou dentro do Financial Times, perto da Wall Street. Nós vamos ver aqui mais de 200 empresários brasileiros para ver um Brasil que dá certo. Um Brasil que prospera apesar da burocracia, apesar da carga tributária, apesar da reforma tributária. E uma série de governadores, políticos, executivos de grandes companhias participando aqui desse evento, desse encontro. E é isso que a gente leva para o Tex Group, para os nossos sócios. E agora, o governador do Rio Grande do Sul começando aqui o seu bate-papo, falando sobre os diferenciais do nosso estado. Então, vamos ouvi-lo. Outro caso importante também, que eu me recordo agora aqui, que nós tivemos uma atuação direta, foi na estruturação de um M&A. Uma empresa holandesa precisava comprar uma empresa brasileira, e muitos dos ativos foram transacionados por Seychelles. Então, importante planejamento que foi feito na casa também, para que nós pudéssemos estruturar e esse capital chegar com segurança, transparência, atendendo aos padrões de Receita Federal e Banco Central, que é o que o Tex hoje tem, um alto nível de compliance nas suas operações e entregando valor para clientes globais e também para clientes locais. Eu acho que essa é a grande diferença da essência do que nós somos hoje, né? Os nossos valores de sonhar grande, né? De trabalhar muito duro, mas de principalmente criar confiança como a base de tudo. A criação de confiança que o Tex tem dentro dos seus colaboradores, com os seus clientes, ele é um valor expresso hoje na nossa competência, né, organizacional. Então, fizemos o que fizemos do jeito que estamos fazendo por conta dos nossos valores, a nossa estrutura de pensar. E é isso que a gente resolve. Produtos de M&A, produtos de captação financeira no exterior, produtos que envolvem planejamento patrimonial, planejamento sucessório, remessa de recursos para o exterior e tem clientes que até assessorar a saída fiscal do Brasil, a gente tem assessorado e estudado o melhor regime tributário, se no Brasil ou se em outra jurisdição. Até porque o brasileiro não precisa ficar preso à Receita Federal do Brasil do ponto de vista de declaração do imposto de renda. Esse é um dos mitos, muitas vezes, que se criam nesse cenário, nesse mercado, né, quando se pensa que a residência ela precisa ficar presa lá. Eventualmente, muita gente se muda, né, e estando mais de 180 dias do ano fora do território brasileiro, a gente pode escolher outra jurisdição para tributar a renda, né, e, consequentemente, tributar também o resultado do seu trabalho. Então, é isso. Muita coisa boa. Nova York tem essa energia fantástica e o Tex está aqui. Né? Ser líder no Brasil significa também dar os primeiros passos no exterior.
Brazilian Week 2025 em Nova York. A quarta-feira foi marcada pelo Brazil Summit, o principal evento da semana voltado ao futuro econômico do Brasil. Para o CEO do Tax Group, o Luiz Wolff, o acesso a novas possibilidades de financiamento para o agronegócio pode ajudar a reduzir o nível de endividamento dos produtores brasileiros. Essa Brazilian Week aqui em Nova York está sendo fantástica. A gente está tendo a oportunidade de conhecer mecanismos financeiros e do mercado de capitais que muitas vezes não são direcionados ao Brasil, e com esse caminho todo de empresários vindo a Nova York, de autoridades, né, de grandes players, estando aqui a gente consegue dialogar e trazer mais sustentação técnica na área financeira e também na área tributária, que é a área que nós atuamos. A gente sabe que hoje o agro brasileiro ele sofre com um nível de endividamento muito alto. Assim como de um lado a gente enxerga a pujança do agro brasileiro no mundo, né, com níveis de performance altíssimos, a gente sabe também do nível de endividamento que muitos produtores rurais e produtores do agronegócio possuem hoje nas suas estruturas. Então, discutir aqui em Nova York, na Brazilian Week, mecanismos, estruturas globais, fundos de investimento que podem reduzir o nível de endividamento ou podem performar um financiamento da produção brasileira com taxas de juros menores do que a taxa de juros no Brasil, hoje com uma Selic batendo as alturas, é algo que realmente vem muito ajudar o produtor brasileiro. E se a gente pensar ainda em reforma tributária junto com a estrutura financeira, são dois pilares fundamentais para o produtor brasileiro pensar. Estruturação financeira do seu negócio, reduzir o nível de endividamento e, principalmente, aproveitar o momento de transição da reforma tributária para não perder nenhum tipo de crédito fiscal que hoje pode estar sendo perdido nas produções rurais do Brasil. Aqui em Nova York, ficou ainda mais claro que o Brasil é pauta, mas não do jeito que você imagina. Eles não olham só a instabilidade, eles enxergam oportunidade. Estivemos no Financial Times Summit, ouvimos, falamos, mostramos que existe um Brasil que pensa grande. Um Brasil que está se reinventando e entende que competir globalmente exige mais do que vontade. E é aí que entra o Tax Group, ajudando empresários a navegar esse novo cenário, com estratégia, com estrutura, com proteção de verdade. E essa noite não é sobre mim, é sobre todos que acreditam que o Brasil podia liderar em inteligência tributária. Se o ontem foi grandioso, o hoje é para ser ainda maior. O mundo caminha para a harmonização fiscal. Quem dominar a linguagem tributária global estará no comando. Agora é voltar para o Brasil com a bagagem cheia, não de presentes, mas de visão. Trouxemos o que há de mais estratégico no mundo tributário. Mas a verdade, muito disso a gente já faz aqui, todo santo dia. Somos mais de 1.000 profissionais, mais de 8.000 projetos internos. Somos a empresa que criou o primeiro Big Data tributário do Brasil. Aplicamos inteligência artificial onde ninguém ousou. O sistema pode sim ser injusto no Brasil, mas ele também pode deixar de ser uma sentença.